tem que ensinar, talvez, fazer com que essas pessoas entendam que os locais de poder também podem ser usados, ocupados por pessoas negras. Eu sou Ivan Acioli, sou jornalista, trabalho hoje com uma empresa de comunicação que eu criei em 2006, iníciozinho de 2006, e faço trabalho de comunicação para diferentes empresas, com clientes na área de assessoria de imprensa e também com uma visão de comunicação mais abrangente, que a gente cuida desde a publicidade até as redes sociais. Então, o conjunto da comunicação via a IAA. Tenho também alguns interesses paralelos, assim como um site chamado Negro 50+, onde eu busco trabalhar com um corte racial e etário, né, que pensando ali num público que normalmente não é contemplado pelos veículos de comunicação. Você não vê questões de saúde, questões de esporte, questões de lazer, questões ligadas ao dia a dia desse grupo populacional que não tem normalmente atenção. E aí eu busco justamente trabalhar comunicação, informações direcionado para esse setor. A minha infância, eu tive uma infância bem vivida, né? Do ponto de vista de ter participado, feito todas as brincadeiras, criado e crescido junto com amigos, fazendo todas as possibilidades, tudo que era possível naquele período. Com a convivência com meus pais, o meu pai, minha mãe, os dois são vivos ainda, agora estão já lá para 86 e 83 anos de idade. Os dois funcionários públicos, ele no INCRA e ela na Prefeitura do Rio, na Secretaria de Saúde Municipal. E, além deles, foram fundamentais na minha vida, nessa minha criação, meus avós e uma tia minha que é uma grande incentivadora da família inteira até hoje. Meus avós, por quê? Durante boa parte da minha infância, ali, quando eu tinha 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, a gente morava ali na São Clemente, um de frente para o outro. E a casa da minha avó era uma espécie de central dos netos, né? Então, nós somos 7 netos, 7 primos, né? 7 netos. Eu e mais 3 irmãos, 4, e minha outra tia com 3 filhos. E os pais todos saíam para trabalhar e os 7 filhos, 7 netos, ficavam aboletados na casa da avó durante o dia inteiro. Até que chegou um momento em que eu fiquei morando, eu e minha irmã, direto com meus avós. E meus 2 irmãos com meu pai e com a minha mãe. Mas era isso. Primeiro eles moravam em frente, ali na São Clemente. Depois eles se mudaram para Bambina, que era ali 100 metros de distância. E isso foi muito tempo. Só muito lá, quando a gente já estava com, sei lá, uns 15 anos, 14 anos, que eles se mudaram mais para longe, foram morar no Lins. Mas aí já era uma época que dava para fazer essa ida e volta com tranquilidade. E aí, o que eu tenho de referência hoje que foi um período de vida muito tranquilo para todos nós, assim, muito feliz para todos nós. Não tivemos nunca dificuldade de nada, estudamos onde queríamos estudar, sempre teve coisas, presença física, presença material, coisas materiais e presença física de suporte permanente. Mesmo como a gente fala até hoje, qualquer hora que qualquer um precisa, pega o telefone, liga, né? Então a família está sempre presente. Hoje eles brincam muito, né, comigo, que não querem mais saber de mim, que agora eles querem saber os netos, né, são meus 2 filhos. Mas é isso, temos essa relação boa até hoje.
Eu estudei, basicamente, eu sou fruto da escola pública. Eu estudei no primeiro grau todo, numa escola que tem ali em Botafogo, onde eu nasci, eu vivi grande parte da vida, Escola Municipal Joaquim Nabuco. Depois, saí de Joaquim Nabuco, fui para o segundo grau fazer no Largo do Machado, no Amaro Cavalcante. Saí do Amaro Cavalcante, fui para o UFRJ fazer comunicação na ECO, na Praia Vermelha. E aí passei grande parte da vida profissional trabalhando sem voltar à academia, um pequeno, assim, ainda voltando lá atrás. Quando eu ainda estava na ECO, eu fiz vestibular para História, aí passei para História na UF, e fiquei fazendo as duas paralelas. Só que no último período, eu já estava no terceiro semestre da UF, e precisava de dar mais atenção para a ECO, porque ficou uma carga pesada demais de trabalhar. Eu fazia estágio, eu fazia de manhã, eu ia para a ECO, era 7 da manhã, saía para fazer o estágio no início da tarde, saía do estágio, ia para a UF, saía da UF 11 da noite, 10 e pouca da noite, para poder voltar. E isso chegou um momento que não deu mais, eu parei e fiquei só com a ECO para acabar o meu curso de jornalismo. Depois, agora, mais recentemente, eu saí da ECO em 85. Em 2020, eu voltei para fazer mestrado e concluí o mestrado agora na área, também no PPG-Com, lá da ECO. O esporte teve um papel muito importante na adolescência, principalmente, infância e adolescência. Eu fiz, durante um bom tempo, judô. Depois eu era sócio do Botafogo, lá em Botafogo, e ali eu entrei para o atletismo, fiz atletismo no Botafogo durante um bom período, acho que ali de 13, 14 anos até 18, mais ou menos. Na verdade, eu abandonei de verdade na hora que eu entrei para a faculdade, porque aí os interesses foram para outros caminhos e eu acabei não continuando como atleta, que eu era atleta federado e tudo mais. Mas, independentemente disso, segui fazendo as atividades. Assim, a gente, dentro do clube, para além do atletismo, que era o esporte oficial, eu fiz diferentes coisas. Fiz pouco de basquete, pouco de vôlei, e aquela coisa de ficar o dia inteiro. A gente participava, a gente que eu digo porque não tô sendo, me botando no plural, mas porque eram vários amigos, várias pessoas que passávamos o dia inteiro, praticamente dentro do clube, fazendo as atividades, desde jogar futebol na pelada, que a gente jogava muito com pelada, até fazer os esportes nos horários que estavam lá demarcados, na escolinha, tudo direitinho. E então tive essa formação que eu acho que foi interessante para, depois disso, manter o hábito de regularmente. Eu todo dia de manhã caminho, dou uma corrida, até hoje, agora já tem 40 anos, mais de 40, estou com 61, continuo fazendo essas atividades assim com regularidade. Eu entrei para o jornalismo, fui fazer comunicação, porque naquela época no segundo grau, eu tinha tido envolvimento, que a gente estava num momento de redemocratização, né? Pensando em redemocratização. Na realidade, eu faço segundo grau de 78 a 80, entrei na época, 81. DCE, que foi o primeiro que a gente estava criando lá no Amaro, aí abriu, fechou, e me despertou a atenção para a questão política. E, além disso, paralelamente a isso, eu sempre tinha interesses de ler tudo que estava acontecendo. Comprava revista, comprava jornal, do Pasquim, a revista Veja, Senhor, as revistas que cuidavam de política na época. E aí aquilo foi consolidando uma ideia de que seria um caminho profissional. Não tinha ninguém na minha família, não tenho nenhum amigo na época de família ou parente mesmo que tenha carreira na área de jornalismo, e foi por aí que eu me encantei e aí optei pela comunicação.
Em relação a temas ligados à racialidade, com relação especificamente a racismo, eu fui ter essa percepção da existência muito mais adiante, acho que dentro do período de faculdade, do que antes. A minha infância toda eu passei em Botafogo, né, como eu já relatei, e a minha convivência era com pessoas brancas que meus amigos daquele momento são pessoas brancas. Eu tinha, obviamente, nas escolas públicas, como eu estudei no Joaquim Nabuco, tinha outros amigos negros também, mas a maior parte dos grupos ali onde eu convivia era de pessoas brancas. E em que você... É um período em que você tinha uma outra percepção sobre as microagressões, por exemplo. Então, aquelas brincadeiras que hoje não são mais brincadeiras e que a gente enfrenta de frente e acusa como sendo de racismo, naquele período, anos 60, 70, a gente naturalizava. É aquela coisa de chegar o senhor mais velho, na época, e falava, você, poxa, é um preto de alma branca. E essas coisas eram naturalizadas, eram encaradas como se fosse normal, não tínhamos essa presença esse entendimento de que isso era racismo. Pequenas coisas como, por exemplo, apelido, brincadeiras que se faziam, que hoje a gente não aceita, mas que era feito naquele período e a gente entubava aquilo como sendo natural, como sendo normal. Mesmo que pudesse ficar, às vezes, chateado com alguma coisa, ficava chateado, aí replicava de alguma outra forma, no limite brigava com alguém e seguia a vida. Então, quando mais velho, vai tendo também, a sociedade como um todo também vai tendo essa consciência. Você vai ter uma reorganização do movimento negro, institucionalmente falando, nesse período. Você tem diferentes marcos de atuação do IPCN, do MNU, etc., que vão informando mais as populações, vai fazendo com que a gente, que era jovem naquele momento, vai tendo essa conscientização. Né? Você pega uma Lélia Gonzalez, que começa a falar, e a gente começa a ouvir, o Januário começa a falar, e a gente começa a ouvir diferentes pessoas que são importantes, que foram importantes naquele momento, de reproduzir, de trazer essa conscientização com mais vigor para que a gente pudesse entender o que era, como é que funcionava esse racismo recreativo, essa brincadeirinha, essa microagressão que ofende quem está se recebendo, mas quem está fazendo acha que é brincadeira. E isso vai sendo construído ao longo do tempo. Na universidade, era óbvio assim, o isolamento não das pessoas. Eu sempre tive uma excelente relação com todo mundo, até hoje são meus amigos, somos amigos de 40 anos, etc. Mas eu, evidentemente, tinha um preto, dois pretos, três negros que se consideravam negros, porque tinham, na época, pessoas que hoje se classificam, se autodeclaram negros, mas que na época, lá nos anos 80, não tinha essa percepção, não se declaravam negros. Então, era possível a gente ver, nós que estávamos lá como negros, que a faculdade não era um ambiente de iguais, né? Era um ambiente em que nós éramos poucos, né? Teve um período ali que tinha muito intercâmbio. Então, outros negros eram de Angola ou de Cabo Verde, que estavam ali participando da universidade, mas que é uma diferença brutal ao entrar na faculdade, na universidade hoje, onde você tem uma massa, uma quantidade grande de alunos negros circulando pela faculdade com muito mais desenvoltura, com maior quantidade do que tinha naquele período. Tive problemas lá dentro? Não, nenhum. Sempre fui acolhido, vamos falar assim,
naturalmente por todos eles, por todo mundo. E mantive essas relações, mantenho essas relações até hoje. Se você perguntar, eu tenho muito mais amigos brancos do que amigos negros, né? Eu conto nos dedos, assim, os amigos negros são, tirando a família, óbvio, mas amigos que frequentem a minha casa, que eu vá à casa deles, são muito poucos. E enquanto os brancos, a gente está convivendo regularmente, todo dia praticamente. E aí, na profissão, o que acontece? Teve momentos em que fica muito marcado, ficou muito definido, e aí eu fui criando formas de proteção naturais. Coisas como, por exemplo, eu trabalhava no jornal de economia, que era o Jornal do Comércio na época, e normalmente você fazia marcação de entrevista com suas fontes por telefone. Eu marcava, Ivan Acioli, e depois aparecia, óbvio, para fazer entrevista. Uma vez eu chego, a secretária do entrevistado olha, vê aquele menino lá, aquele rapaz negro, e vira e fala, pergunta se eu tinha ido levar algum recado do senhor Ivan Acioli. Ela não acreditava que o Ivan Acioli era aquele cidadão, aquele corpo preto que estava na frente dela. Ivan, com esse nome Acioli, jornalista, para ela não fechou a equação. Então ela vira e pergunta se eu fui levar algum recado do Ivan Acioli. E aí você aprende, na prática, a responder. Aí vem aquela questão de, você é arrogante. Não é arrogância, é proteção. Entendeu? Baixa a bola que eu baixo a minha bola. Se levantou a bola, eu levanto a minha também. Isso você vai fazendo ao longo da vida. É ruim? Óbvio que é. Não é natural. Você ter que fazer esse movimento não é natural, mas a gente faz. Outro exemplo, assim, que teve um momento que eu até escrevi, foi capa de uma revista, da LID, que era uma revista que o sindicato fazia, e que eu narrava isso. Eu era coordenador da área de comunicação do Sebrae, que é uma empresa onde eu trabalhei durante 14 anos. E aí eu era responsável pela área de comunicação por decidir as publicidades, para onde iam ser direcionadas, a verba que tinha, para quem a gente direcionaria. E aconteceu mais de uma vez de a pessoa interessada em ir lá no Sebrae marcar por telefone, porque era uma época que a gente não tinha as redes sociais como tem hoje, que hoje você abre a rede social, procura ver logo quem é a pessoa, já vê a foto e já vai sabendo quem é. Mas não existia isso. Marca por telefone, aparece lá, eu tinha uma sala em que eu botava a minha mesa no fundo e eu via o conjunto. Tinha um amigo meu, que trabalhava comigo, que era branco, olhos azuis, lourinho. Várias vezes aconteceu do quê? Essas pessoas que tinham marcado chegar, entrar na sala e ir direto na mesa do Ivan Acioli, que eles consideravam que era o Ivan Acioli, que era o branco, louro, chefe da comunicação toda. Não ia na minha mesa. Entendeu? Aí um dia eu falei, Fernando, o primeiro que chegar aqui hoje e fizer isso, você atende e manda embora. E não vai ter um centavo. E fiz isso. Entendeu? Por quê? Tem que ensinar, talvez, fazer com que essas pessoas entendam que os locais de poder também podem ser ocupados por pessoas negras. E aí, esses são dois exemplos assim que são profissionais, aconteceram durante a carreira. Tem uma outra vez que eu não vou dar nome dos santos aqui, mas que eu era representante da redação de um jornal, Tribuna da Imprensa, o nome do jornal eu posso dar, e a gente foi eu e mais duas outras pessoas, para uma reunião com o secretário-geral lá da redação, que estava responsável por fazer uma negociação, que tinha aberto uma negociação conosco. E
Lá no meio do caminho da reunião, a gente conversando, ele vai distrata a reunião, a redação como um todo. Vira e fala, essa redação só tem merda, não sei o quê. Eu falei, nós três aqui somos parte dessa redação. Se você está falando que só tem merda, nós somos merda. Se você falar isso de novo, não tem mais reunião. Aí ele pediu desculpa, seguiu. 2 minutos depois, fez a mesma coisa novamente. Eu falei, chega, não tem reunião. Levantei e saí. Aí ele veio atrás, seu crioulo de merda! Aí eu falei, agora que não tem reunião, não tem redação, ninguém mais vai trabalhar. Desce todo mundo. A redação parou, a gente desceu, ficamos 3 dias parados. E aí foi um conjunto de pessoas, aí era a tribuna da imprensa que era ali na Rua do Lavradio, aí apareceram, na época, os vereadores eram pessoas, uma bancada de vereadores mais progressista, então, na época, os vereadores do período foram para lá, foi Chico, foi Mink, foi Jandira, foi todo mundo invadiu lá, ficou uma negociação. Resumo, toda a pauta nossa foi aprovada, e eu fiz, aí tinha a questão na época que era processa ou não processa. E tinha um entendimento naquele período, isso é anos 80, de que se você entrasse com um processo contra alguém, você estava com as portas fechadas no resto das redações. Aí eu optei, né? Eu falei optamos porque a gente fez uma reunião lá para saber por onde caminhar. E de não processar judicialmente. Muito com esse receio de daqui a pouco... Hoje em dia, por isso que eu falo que o tempo anda e o entendimento das coisas muda. Hoje em dia, qualquer coisa dessa teria posto 10 processos pessoal contra ele, contra a empresa, contra todo mundo. Mas nos anos 80 não foi feito isso. E aí a exigência que eu fiz foi, só vamos voltar quando ele entrar no meio da redação, reunir todo mundo e pedir desculpa. Ele pessoalmente. Foi lá, pediu desculpa, fez todo, né? E aí a gente resolveu. Mas foi um caso bem significativo do porquê, de como ele usou uma agressão racial numa discussão que teria sido... Ele não teria incluído o negro filho da puta. Ele podia até chamar um outro, se o outro branco tivesse levantado, ele até chamaria de filho da puta. Podia chamar, mas jamais ia chamar, botar a questão racial como a prioridade, como ele fez. Então, isso foi um caso bem explícito de racismo dentro de uma redação. Outra atividade que durante muito tempo eu exerci, pratiquei, foi a militância dentro da área sindical do jornalismo. Já desde a época que estava ainda na faculdade, que eu comecei a me aproximar, ia lá no sindicato, ver como funcionava, etc. Logo que me formei, entrei, me associei, me sindicalizei, e depois o Sindicato do Rio teve uns altos e baixos, aí teve um período que teve uma diretoria muito ruim, muito nefasta, que a gente se mobilizou, os jornalistas do Rio se mobilizaram, assembleias gigantescas que foram feitas lá na BI, e aí foi um impeachment daquela diretoria e foi eleita uma diretoria nova, que era um grupo. A partir desse grupo eu comecei a participar da vida sindical, como diretor no sindicato. Então eu acabei sendo diretor. Se eu não me engano, foi durante uns 4 mandatos que eu fui diretor aqui no Rio. Fui duas vezes eleito delegado do Rio junto à FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, e fui secretário-geral do sindicato. E era um período em que, parte desse período, eu ainda teve um pedaço que eu estava em redação, depois uma parte grande, a maior parte, eu estava na assessoria, como assessor de comunicação. Era super interessante a forma como a gente conseguiu, naquele momento, trabalhar. Era um período já de transição da profissão, né? Já tinha começado a crise nos veículos de comunicação, vários deles já encerrando, fechando portas, até chegar nessa condição que a gente tem hoje de uma limitação grande. Aqui no Rio você tem
um grande veículo funcionando, os outros acabaram, mas naquele período nós ainda tínhamos uma quantidade maior de veículos e conseguíamos ter uma relação bem interessante com a categoria. Era uma militância que buscava defender todos os interesses da categoria e, ao mesmo tempo, oferecer algumas atividades, como os encontros que fazíamos regularmente na área de comunicação, de assessorias, vários encontros profissionais, algumas coisas que faziam com que o sindicato tivesse uma vida mais cotidianamente ligada a interesses de algumas partes da categoria. Bom, depois, quando eu resolvi sair do Sebrae e montei minha empresa, eu achei que não tinha cabimento eu ter uma empresa e, ao mesmo tempo, ser um dirigente sindical. Porque quem fazia a negociação para definir salários, etc., era o sindicato. E aí eu pedi o meu boné e saí da vida sindical e nunca mais voltei. Em relação à vida profissional hoje, eu tenho uma empresa que é a IAA Comunicação, que enfrenta as dificuldades do mercado com seus sobe e desce, né? Vem uma pandemia numa área de comunicação, que eu faço comunicação e eventos, então chega a pandemia, por exemplo, eu tinha pré-contratado, a empresa estava pré-contratada para fazer 2 eventos grandes ao longo do ano que foram suspensos em função da pandemia. Outros clientes que tiveram uma maior dificuldade de manter o serviço, redução de FII mensal. Então, teve essas coisas que obrigam a gente que tem empresa a tentar entender o funcionamento do mercado. Eu tenho eu acho que uma vantagem, que foi uma vantagem profissional, de ter trabalhado durante tanto tempo no Sebrae. Eu passei durante 14 anos falando para as pessoas sobre como era ter uma empresa, sobre como era gerenciar um negócio, sobre quais os cuidados que precisam ter. E fiz internamente 500 cursos que tinha sobre isso, porque na época tinha que falar, tinha que vender, tinha que escrever sobre. Eu primeiro tinha essa preocupação de fazer o treinamento para depois poder falar sobre ele. E aí, quando eu vou fazer a minha empresa, eu levo essa bagagem, eu levo esse conhecimento junto comigo. Eu tive um momento que a empresa estava grande dentro do aspecto do que eu pretendo da empresa, porque nunca quis... Eu participo, inclusive, de um grupo chamado RBGI, que é Rede Brasileira de Empresas de Gestão de Imagem, que são empresas de assessoria, de comunicação, que se posicionam... tem uma frase, uma expressão que classifica como empresa boutique, assessoria boutique, que opta por trabalhar com um grupo pequeno de clientes, não expandir muito, para poder ter uma proximidade maior e ter um envolvimento maior com cada um dos clientes. E eu trabalho muito dessa forma. São poucos clientes, mas que demandam muita atenção e, ao mesmo tempo, permite que eu faça mais atividades dentro deles, né? Em vez de ficar limitado, como era até o passado. Só assessoria de imprensa, você faz a imprensa, você faz a rede social, você faz, se necessário for, um evento, você faz, se for necessário, a área de publicidade e consegue ter uma visão maior, mais abrangente de todo o conjunto. E aí, essa é a forma que eu creio e eu tento fazer com que a IAA trabalhe. Tem, obviamente, questões que eu também aprendi isso no desenvolvimento do caminho, né? Que quando você tem uma empresa, você tem que entender quais são
as áreas que você tem mais habilidade, mais capacidade, as que você gosta mais de fazer, que você tem mais desenvoltura para fazer. Eu sei, por exemplo, que eu detesto a parte da burocracia, mas eu sei que eu tenho que fazer. Então, vou criando ao longo do tempo estratégias para lidar com isso. Tem o contador, óbvio que é obrigado a ter o contador, mas sempre que possível eu tento ter um apoio de alguém que organize a bagunça toda. Quando é possível, eu tenho. Quando não é possível, eu mesmo reassumo isso e faço. Mas eu sei qual é a parte que eu mais gosto. Eu gosto muito mais de fazer o contato com as pessoas, eu gosto mais de escrever, eu gosto mais de fazer justamente o relacionamento. Eu hoje, e já há muito tempo, não tenho muita paciência, disponibilidade, tempo de fazer contato com redação. Então eu contrato gente para fazer o contato com a redação. E isso por quê? Porque demanda muito tempo, né? É um trabalho de formiguinha e que me toma tempo que eu teria que investir em fazer coisa mais estratégica. E ao longo do tempo você vai aprendendo a lidar com isso, a entender essa dinâmica e o negócio pode andar. Quando eu vou para a academia, na prática, eu peguei um período do meu mestrado que foi, por incrível que pareça, eu até gostei muito, embora tenha perdido uma outra parte. Eu entro em 2020. Tem 2 semanas de aula e vem a pandemia. E aí a minha satisfação de voltar a conviver dentro da ECO, que era um prédio ali da Praia Vermelha, que eu sempre gostei muito, a gente sempre faz coisas lá, até hoje. Teve 50 anos da ECO, teve não sei o que, volta e meia os alunos fazem algumas coisas. E eu pensei, bom, agora eu vou voltar a ter uma convivência interna aqui ao longo do tempo. Aí veio a pandemia, fizemos 2 anos de curso online. Aí não teve essa relação de convivência interna. Mas, ao mesmo tempo, foi super interessante. Por quê? Permitiu, eu acho, um aproveitamento muito maior da literatura, das leituras e das produções ligadas ao curso. Porque a vida parou fora, né? Então, o que a gente fazia? Era aula, o grupo, a turma inteira, né? Aula de manhã, de tarde, de noite, lia, escrevia. Eu acho que foi extremamente produtivo por esse aspecto, que talvez não tivesse tido tanto tempo. Aí eu digo isso hoje, por exemplo, com o mundo funcionando normalmente, o tempo que eu tenho disponível para um possível curso como esse que eu fiz é muito menor. Todo mundo já pergunta, Ivan, você vai fazer o doutorado esse ano? Eu falei, não vou fazer o doutorado esse ano. Esse ano eu vou continuar cuidando da empresa, porque eu preciso de cuidar da empresa um pouquinho. Depois, ano que vem ou no outro ano, eu posso parar, pensar e ver se eu faço. Eu tenho uma pretensão de conseguir aposentadoria daqui a 3 anos. Aí, daqui a 3 anos, tenho uma aposentadoria, tenho uma grana extra, eu posso, talvez, reequilibrar alguma coisa da empresa e ter mais tempo livre para me dedicar como precisa, porque eu já entendi que não dá para ser sem ter esse empenho. Hoje, eu participo de algumas instâncias, algumas entidades, 2 formalmente, que têm uma preocupação de levar informações e trabalhar pela promoção de profissionais negros. Uma é a Reafro, que é uma rede afro-brasileira de empreendedores, e eu sou diretor aqui no Rio. A Reafro trabalha focando empresários negros, indígenas também, mas a maior parte, no país inteiro, a maior parte é de empresários negros, trabalhando com a preocupação de fomentar, de permitir que pessoas que têm seus próprios negócios ou queiram ter seus próprios negócios possam
encontrar formas, caminhos de serem absorvidos, terem seus negócios melhorados dentro do mercado. E aí temos toda a parte de gestão, de administração, todo o conjunto que é o básico para que a empresa sobreviva, para que a empresa cresça. Mas também associamos isso à questão racial, né? Porque tem que ter intencionalidade na hora de fazer as coisas. Então, se eu tenho uma empresa que vai fazer uma contratação, eu posso levar essa empresa para uma rede em que tenha pessoas negras, que tenha empresas de pessoas negras para trabalharem, para venderem, para dinheiro circular ali dentro entre eles. E isso a gente não faz com uma proposta de ser um mercado aberto, né? Se eu chego e falo, eu tenho uma empresa, vou contratar, e vou contratar de qualquer um fazendo uma licitação, eu posso contratar de branco, de preto, de amarelo, seja o que for. Mas se eu tenho intenção e falo, eu quero contratar a empresa preta, eu sei de quem eu quero, eu sei por que eu quero, e eu sei a quem eu vou beneficiar, e essa rede funciona. É uma entidade. A outra é uma entidade chamada Colimar, que também tem esse mesmo foco, mais regional, é Rio de Janeiro, e que tem uma pegada mais de treinamento, de capacitação, de fazer esse tipo de capacitação de pessoas negras para que ocupem espaços no mercado. Outra questão, outra forma que eu acho que eu trabalho é o meu próprio site, que ele está na internet, o Negro 50+, está no Facebook, está no Instagram, está no LinkedIn, e que as pautas são pautas sempre ligadas à questão da negritude. Pensando em questões de saúde, por exemplo, você tem doenças que são doenças muito mais afetadas, que afetam muito mais a população negra do que outras populações. E aí eu tento buscar essas informações para que estejam sempre ali presentes. Tem questão que eu acho, agora a gente está discutindo novamente, que eu abri espaço recente, que é a questão das cotas, seja que tenham, foi as cotas para serviço de concurso público, por exemplo. Então tem alguns grandes temas que a gente precisa discutir na sociedade, que eu faço papel, tenho a intenção de sempre estar suscitando, seja no site, seja nos espaços, palestra, esse ano passado mesmo, Feira do Empreendedor que teve do Sebrae, eu fui lá fazer uma palestra sobre equidade racial dentro das empresas. Então, essa militância a gente vai fazendo, eu acho que uma boa quantidade de pessoas negras têm feito, e eu faço dentro das minhas possibilidades, né? Eu gostaria de ter mais fôlego, mais tempo para dedicar mais atenção. Mas tem que estar dentro desse equilíbrio, eu acho que é o que eu consigo, por enquanto, fazer. Na ABI, recentemente, na última eleição, eu fui candidato a uma diretoria de equidade racial. Eu acho que isso me leva, isso representa, isso indica o quão importante eu acho, que eu considero a ABI trabalhar o tema da racialidade. O Marcos Gomes, que era o diretor dessa área no passado, recentemente fez um excelente trabalho e botou o tema em pauta. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que as entidades não têm espaço hoje para não cuidarem da questão de equidade racial em suas instâncias todas. E eu tenho propostas, e isso não só para a ABI, como a gente já fez isso na FENAGE, por exemplo, de ter cota nas diretorias racial. Cota racial nas diretorias, cota de gênero nas diretorias. Eu acho que a ABI pode caminhar nesse sentido. Dentro do conselho, dentro da diretoria, você trabalhar intencionalmente, botar gente lá dentro com diversidade.
para poder dar o arejamento, fazer com que as pautas tenham visões abrangentes, diferentes interesses que a sociedade carrega e que isso tem que estar refletido dentro dessas nossas entidades. O trabalho de hoje eu acho bem interessante porque está fazendo a divulgação, está levando para dentro de uma categoria que anda sempre muito de costas para questões que não sejam imediatistas dela, levando essa informação, levando esse debate, trazendo essa pauta para o cotidiano. Então, eu aplaudo esse trabalho. Eu não sei o conjunto da ABI, eu não sei exatamente como está hoje. Eu sei que nesse corte específico, eu aplaudo.